Olá, eu sou Priscila Tardem, advogada, e eu venho tirar mais uma dúvida de direito de família. Eu trouxe o tema casamento e união estável e eu vou responder a seguinte pergunta: o que eu preciso saber antes de me casar ou de ir morar com alguém? Bom, o que você precisa saber é que quando você se casa ou constitui uma união estável, você gera consequências patrimoniais. Por isso, é importante que se discuta antes de se casar qual vai ser o regime de bens a ser aplicado àquele casal. Você tem na legislação brasileira 4 tipos, mas um deles, que é a participação final dos aquestos, é muito pouco utilizado e eu não vou nem perder tempo com ele aqui. Os outros 3, que são bastante comuns, são a separação total de bens, que é aquela em que o patrimônio de um não comunica com o patrimônio do outro. A gente tem a comunhão universal de bens, que é aquele em que os bens adquiridos antes do casamento e os bens adquiridos depois do casamento passam a ser do casal e não mais de um dos indivíduos. E a gente tem também a regra geral, que é a comunhão parcial de bens. E através dela, você tem aquela regra em que antes do casamento, o que foi adquirido é só de quem adquiriu. E depois do casamento, o que for adquirido é dos dois e pouco importa aí quem foi que tirou o dinheiro do bolso para efetivamente pagar por aquele patrimônio. Então, você tem que estar bastante ciente que se você casar por comunhão parcial de bens, se você for o único que trabalha na casa e você é o detentor da maior renda e você decide então pagar por um patrimônio, esse patrimônio não vai ser só seu, vai ser seu e do seu marido, vai ser seu e da sua esposa, certo? Porque depois há sempre o questionamento, mas espera aí, fui eu que paguei, fui eu que comprei. Sim, foi você que pagou, foi você que comprou. Mas quando você se casou lá atrás, você escolheu o regime de comunhão parcial de bens. Então você concordou previamente em dividir todo o seu patrimônio com a pessoa que estivesse do seu lado, certo? Existe mais uma questão também que eu queria trazer, que é a consequência sucessória do casamento e da união estável. Nesse caso, independe do regime de bens aplicável, certo? Mas o que acontece então? Quando você se casa ou constitui uma união estável, você ganha mais um herdeiro. Sim, seu marido é seu herdeiro e sua esposa é sua herdeira. Eles vão herdar aquele patrimônio que pertencer só a você, porque o patrimônio que pertencer aos dois, eles já são meeiros. Então, vamos supor que você tenha um apartamento que foi adquirido antes do casamento. Desse apartamento, pelo regime de bens, a esposa ou o marido não teria participação nenhuma caso viesse a se separar. Porém, se você morrer e deixar esse patrimônio, que não tem participação da esposa ou do marido, ela se torna herdeira desse patrimônio, certo? Então, se você tiver filhos, esse patrimônio vai ser dividido entre os filhos e a esposa, ou se você tiver pais, você vai dividir o patrimônio entre seus pais e a sua esposa, ok? Essa é a dica, então, que eu deixo para você. Fique atento aí na hora de escolher o regime de bens e a gente se vê na próxima. Até mais!